Saudações, nobres colegas, estamos entrando ao vivo, a todos vocês que forem entrando, conforme vocês forem entrando aí na live, vocês cumprimentam aí, falem também da cidade de onde vocês estão falando, é importante para a gente criar uma interação melhorada. Muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez, para juntos a gente trocar conhecimentos, informações, né? É muito importante. Deixa eu ver aqui rapidinho só como é que ficou a questão do grupo, porque eu não sei se foi para todo mundo. Deixa eu dar um minutinho. Vamos lá, então. A gente parou aqui nessa página, né? Ontem. E é a partir daqui que nós vamos evoluir o nosso aprendizado, dando continuidade de onde paramos. Muito obrigado a todos que comparecem, que participam. Vamos falar um pouquinho sobre a coordenação do CRAS. Ontem nós tivemos uma discussão muito boa, que foi muito importante, a respeito do processo do trabalho da rede. Não será diferente hoje, nos momentos em que forem surgindo temas que são transversais, essas abordagens serão sempre retomadas. Então, a coordenação do CRAS, ela é exigida a escolaridade mínima de nível superior, embora a gente saiba que, na maioria dos casos, não é o que ocorre, não é o que acontece. Na maioria não, em muitos casos, eu não vou generalizar, mas em muitos casos a indicação é puramente política e termina que profissionais de nível superior são coordenados por pessoas sem formação, às vezes até mesmo sem a formação de nível médio já ocorreu, eu já acompanhei situações assim. Mas, de todo modo, o que gera uma série de conflitos e problemas dentro da rede, mas é importante pensar essas questões, né, em função dos cargos de confiança do chefe do executivo, do gestor executivo, e ele tem 30%, tem direito a 30% das contratações de pessoas de confiança e acaba criando essa convergência, essa contradição no processo da rede. Por isso que é importante vocês estarem qualificados, capacitados para enfrentar determinadas violações, que eu considero como violação de direito isso. Boa noite, Andréia Maria Façanho Venâncio, muito obrigado pela presença. Boa noite, Andréia, você mesmo, né? A colega Elizarde Lima, boa noite, muito obrigado também pela presença, e os demais que estão chegando aí, vão deixando o seu boa noite e de onde estão falando, para eu saber de onde vocês estão falando, é sempre importante, e também é bom para o vídeo ser enganjado nas redes sociais. Silva, né, está dizendo Antônia, obrigado, boa noite, Antônia, seja bem-vinda. Vamos lá, então, escolaridade mínima de nível superior, domínio da legislação referente à política nacional de assistência social e direitos sociais, conhecimento dos serviços, programas, projetos ou benefícios socioassistenciais, experiência de coordenação de equipes com habilidade de comunicação, de estabelecer relações e negociar conflitos, boa capacidade de gestão, em especial para lidar com informações, planejar, monitorar e acompanhar os serviços socioassistenciais, bem como gerenciar a rede socioassistencial local. Andréia Maria Façanho está dizendo que fala de Juazeiro, do Ceará. Prazer aí, Juazeiro, Ceará. Um abraço aos colegas Juazeiro do Norte, né? No Ceará, já estive por aí ministrando curso presencial, foi muito bom. Várias cidades aí na região. Elisade está falando do Pernambuco, obrigado pela presença, Elisade, um abraço aí ao Pernambuco também. Hoje, conversando mais uma colega que solicitou uma orientação a respeito da seguinte situação. Pensa comigo, isso é um problema de rede. O Ministério Público envia um comunicado ao CRAS, né? Eu não vou citar a cidade, nem o nome da colega, mas ela me permitiu falar do assunto, né? Também não vejo nenhum problema em falar, ninguém vai conseguir saber de onde é. Mas o Ministério Público enviou um comunicado ao CRAS, onde ela trabalha, solicitando a elaboração do PIA de uma criança que não está em
é acolhida em instituição de acolhimento e nem é adolescente para estar cumprindo medida socioeducativa, né? E aí você veja só, está tentando forçar a situação, né? Boa noite, galera, assistente social desempregada aqui de Tapetinga. Tomara que não dure por muito tempo isso, viu, Rose? Porque você é uma pessoa extremamente estudiosa, está sempre por aqui, está sempre estudando, não só aqui, acompanho você às vezes na rede social e vejo você postando seus certificados, está sempre se atualizando, então espero que essa situação não seja duradoura e que isso se modifique o mais breve possível, que você possa dizer aqui, agora estou empregada, estou bem, viu? Obrigado também pela presença. E, então, vejam só, Ministério Público, pessoas formadas, né, que deveriam saber o que estão fazendo. Boa noite, Antônia Mendonça, obrigado pela presença, mas que parecem não saber das atribuições e querem forçar uma situação que foge à atribuição, que vai na contramão do que está no SINASE, que vai na contramão do que está no Estatuto da Criança e do Adolescente e nas resoluções e orientações técnicas, tanto do CNAS como do CONANDA, a respeito de quem deve elaborar o plano individual de atendimento. A gente sabe que o plano elaborado, o plano individual de atendimento, inclusive eu estou querendo fazer um curso sobre o plano individual de atendimento de crianças e adolescentes. Obviamente, crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional e adolescentes em situação de cumprimento de medida socioeducativa. A gente já teve o curso do SINASE, eu vou montar um novo curso do PIA, especificamente do PIA, para a gente... As aulas também serão colocadas no curso do SINASE. Quero fazê-lo gratuito. Eu estou tentando fazer os cursos todos gratuitos aqui pela página. Quem quiser adquirir o certificado daquele curso, vai entrar em contato comigo e aí tem um custo pelo certificado. Mas o conhecimento é gratuito, porque eu preciso organizar e pagar a manutenção da plataforma e não é barato. Onde o curso é armazenado, onde a pessoa tem a prova, as avaliações, pode rever todos os vídeos que vão ficar gravados ali e disponíveis pelo tempo necessário, pelo tempo que for necessário, por um ano, né, no caso, a partir da data da matrícula, e pode depois renovar a matrícula. Mas veja com uma contradição, né? Então, o conhecimento, às vezes, é muito parco e é muito fraco dentro da rede a respeito das atribuições do que cada um tem que fazer. Não é atribuição do CRAS elaborar plano de atendimento individualizado, em nenhuma situação. Em absolutamente nenhuma situação. O que o CRAS pode fazer é participar da instância colegiada, das reuniões, para oferecer o conhecimento através do PAF, ou mesmo das discussões, na elaboração, como participante da elaboração do PIA, mas não como responsável pela elaboração. Há dois, e a gente vai discutir isso mais no outro curso, mas eu quero falar aqui, porque nós estamos falando de rede, então é bem amplo. Há dois elementos que são essenciais. E o curso do PIA também será a continuação desse curso que é a equipe de referência do SUS. A gente vai continuando aí enquanto for surgindo assunto, né? Que é, aliás, a rede de proteção socioassistencial, a capacitação da rede de proteção socioassistencial. A gente vai até onde der aí. Quando tiver assunto, nós vamos esgotando. Há dois elementos aí que podem ser diretamente responsáveis pela elaboração do PIA. Responsáveis pela elaboração, não significa que de forma articulada as outras instituições não possam participar. O primeiro deles é a instituição de acolhimento, onde a criança ou o adolescente foi acolhido depois de ser afastado da família, ou por medida de suspensão do poder familiar, ou só por afastamento, enfim. Então, ali entrou na instituição de acolhimento, acolhido na instituição de acolhimento, é responsabilidade da instituição iniciar imediatamente os procedimentos para a elaboração do PIA. Esse é o primeiro dos atores responsáveis pela elaboração do PIA. O segundo é, no caso do cumprimento da medida socioeducativa, no caso, medida socioeducativa em sistema aberto, aí é do CREAS. Então, cabe ao CREAS a elaboração do PIA em conjunto com as demais autoridades, jamais dos trabalhadores do CRAS. Não existe nenhuma normativa, não existe nenhuma na tipificação em lugar nenhum que a equipe de referência da proteção social básica tenha que elaborar
o PIA. Ele pode participar fornecendo, por exemplo, o PAF, que é o Plano de Acompanhamento Familiar. Então, veja só, né? E aí nós temos lá no CREAS o PAEF, que é o Plano de Acompanhamento Especializado Familiar, né? Que é o plano já é de uma outra estrutura, porque a gente está falando de direito social básico e de direito social especial, na perspectiva de vulnerabilidade num caso e no outro de risco, ou seja, já aconteceu a violação do direito. A gente está falando de proteção social especial, de média complexidade ou de alta complexidade. E nos casos de cumprimento, e aí vem o terceiro elemento, de cumprimento de medida socioeducativa no sistema fechado. Aí é da instituição onde o adolescente está cumprindo a medida socioeducativa. Então, nós temos 3 componentes aí de elaboração que podem ser responsáveis pela elaboração do PIA. E não foi o caso aqui, né? O Ministério Público quer obrigar a equipe de referência do CRAS a elaborar o PIA. Aí eu me pergunto, por que será que eles estão fazendo isso? Por maldade ou por incompetência mesmo? Eu acho que é por incompetência. Desculpe, eu acho que é por não saberem das suas atribuições, não conhecerem suas atribuições. E não é pouco, e não é caso isolado, tem acontecido muito, né? Deixa eu ver aqui o que é que minha colega está dizendo aqui. Opa, peraí. Não quero estar enganada, mas o PIA é um documento de uso em instituição de permanência de pessoas, asilos, casa lá. Não é esse, não, colega. Casa de acolhimento de criança e adolescente, enfim, onde o usuário permanece por um período considerável. O CRAS e o CREAS não cabe o PIA. Me corrija se estiver errado. Está certo de um certo modo, mas não. O PIA pelas legislações, né? Claro que estão utilizando, mas assim. Para idosos, por exemplo, chama-se plano de desenvolvimento, né? É outro. Para o CRAS é plano de atendimento familiar. E aí o CREAS, no caso da medida socioeducativa, elabora o PIA, só repetindo. E no caso das instituições de acolhimento também tem que elaborar o PIA. E nos casos da medida socioeducativa do sistema fechado, é a instituição onde o adolescente está cumprindo a medida, ou seja, de semi-liberdade ou liberdade restritiva, é a instituição que tem que elaborar o PIA. É claro que ele é feito em conjunto, todo mundo tem que participar, mas existe um grupo, uma equipe que é responsável diretamente pela elaboração do PIA. Não pode tudo. Lembra o que eu falei para vocês na aula de ontem e nas aulas da semana passada? O CRAS não pode ser transformado num depósito de demandas do Ministério Público, do Judiciário, da Saúde, da Educação, do CREAS, às vezes, do Centro Pop e não sei mais de onde, do CadÚnico. Então, parece que desemboca tudo no CRAS. E aí o serviço fica precarizado, a rede não funciona. Olha, a grande prova de que a rede não está funcionando, eu falei ontem, estou repetindo hoje, é exatamente essa. A transformação do CRAS num depósito de demanda. Um afunilamento, é tudo em direção ao CRAS, vai tudo para lá, coloca tudo lá. Lá, o que tem que ser feito lá. Então, Rosani Rodrigues Correia, boa noite, seja bem-vinda. Ivana de Porto Velho, né? Não sei se eu já botei aqui, deixa eu botar aqui. Ivana, seja bem-vinda, Ivana. Carla Quatrim, boa noite, seja bem-vinda. Então, nós vivenciamos isso na nossa praxis, no nosso enfrentamento do cotidiano, diariamente, como aquele que faz tudo, né? Nós somos o tipo de serviço geral. Na Constituição Civil tem um apelido para esse tipo de pessoa. É o chamado, eu já trabalhei lá, é o chamado orelha seca, né? É o serviço gerais, é a orelha seca, que todo mundo puxa a orelha, que todo mundo manda fazer alguma coisa. E o cara tem que fazer, ele tem que puxar o cimento, ele tem que bater a massa, ele tem que carregar o bloco, é tudo ele. Então, parece que está acontecendo no Brasil todo o fracionamento da rede e ninguém quer assumir a participação interdisciplinar, não. A participação interdisciplinar deles é mais no sentido da operacionalização
manutenção do processo, mas não da construção do processo. Então, o CRAS tem que construir tudo, a gente operacionaliza e leva a fama. Construção conjunta é uma coisa. Responsabilidade por elaboração é outra coisa. São termos diferentes. Então, tem que dar nome aos santos e dizer quem é que tem que fazer o quê, cada um tem que fazer, para depois se pensar numa interdisciplinaridade. Porque enquanto tudo estiver desembocando, afunilando, entupindo o CRAS, a rede não vai funcionar. Porque as atribuições não serão assumidas. Logo, não haverá responsabilização. É tudo responsabilidade do CRAS. Nelma Vaz, boa noite, Nelma. Tudo bem? Seja bem-vindo, Nelma. É um prazer ter você aqui também. Já fui orelha seca no hospital, onde trabalhei, desvio de função. Era o que mais tinha, né? Tem que fazer de tudo. Né? Pois é. Adilson Martins, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. É um prazer ter você aqui. Então, como é que a gente muda isso? Primeiro de tudo, você precisa conhecer o que é que você tem que fazer e o que é que você não tem que fazer. Não importa em que instituição você trabalha. Você precisa conhecer à risca o teu contrato de trabalho, se você for concursado, as suas condições estatutárias ou de editais, e as tipificações, o que é atribuição e o que não é, para não ocorrer o que a colega acabou de falar. Grécia Barbosa, boa noite. Obrigado, Grécia, por se inscrever, se matricular no curso e apoiar esse projeto. Quando você se matricula e você apoia, custa só R$ 49,90, o certificado é de 120 horas. Você me motiva a continuar fazendo isso aqui ininterruptamente, até, né, para todo o Brasil, para servir as pessoas. Então é importante, se você puder, né, aqueles que puderem se matricular, contribuem muito. Muito obrigado pelo apoio, Grécia. E demais pessoas aí que já se matricularam também, que eu não lembro agora quem são. Tem mais pessoas, várias outras pessoas, mas me lembrei de Grécia aqui porque eu atendi ela bem recente. Aí me lembrei. Então, o que é que a gente faz? Precisamos primeiro conhecer. E segundo, a gente já sabe, eu já sei o que é que eu faço e o que é que eu não faço. É importante, são duas facetas da moeda. Eu preciso saber o que é que eu tenho que fazer, o que é a minha atribuição. Eu preciso saber o que é a minha competência, eu posso fazer, mas outro também pode fazer. E eu preciso saber o que eu não devo fazer. E dentro disso tudo, eu também preciso saber onde eu sou ator principal, ou seja, responsável direto, e onde eu devo participar como articulação. Que essa é a grande questão. PIA, articulação, para o CRAS. PIA, para o CREAS, se não for acolhimento, é responsabilidade. Sendo acolhimento, vira também participação, articulação, e deixa de ser responsabilidade. Só é responsabilidade enquanto for medida socioeducativa em meio aberto, liberdade assistida, meio aberto. Quando é para o sistema fechado, restritiva de liberdade, aí já não é mais do CREAS. Então, a gente está falando sobre o PIA, mas existe uma série de outras questões. Por exemplo, CRAS, laudo social, ou como queira, né, porque os juízes chamam de tudo que é nome. Estudo social, relatório psicossocial, e por aí vai. Existe uma infinidade de nomes que eles solicitam para o CRAS para produzir uma peça probatória para resolver um processo jurídico. Boa noite, Rejane Queiroz, seja bem-vinda. Muito obrigado pela presença. Então, o judiciário, em muitos municípios, o juiz manda toda a demanda de processos jurídicos para o CRAS realizar a perícia social e produzir o que deveria ser um laudo social, mas que eles, de forma inteligente, vamos dizer, perspicaz, colocam o nome de relatório social. Vai para onde? Para o CRAS. Desemboca onde? No CRAS. E eu conheço vários municípios que a queixa é enorme. Como é que uma rede como essa vai funcionar, gente? A rede de proteção socioassistencial não pode sofrer destes abusos tanto do judiciário quanto do Ministério Público. É claro que não são todos. Existem juízes extremamente competentes que conhecem o seu lugar na batalha, que conhecem o seu lugar nos processos de trabalho, que conhecem o CPC, que diz quem é que tem que fazer as perícias. Código de Processo Civil, conhece o Código de Processo Civil.
e que não se aproveitam do discurso, do funcionamento da rede para sobrecarregar a assistência social. Porque o funcionamento da rede não significa sobre um equipamento, ou uma instituição, ou um poder público sobrecarregar o outro. Isso não é rede. Isso é abuso da rede. A gente precisa entender as diferenças. Uma coisa é articular a rede para ela funcionar de forma fluente, de forma eficiente, eficaz, de forma satisfatória, em que todos os participantes se sintam parte de uma onda, de um wave, de um fluxo satisfatório de referências e contra-referências. Isso é rede. Agora, um elemento da rede decidir resolver que todas as responsabilidades, ou os elementos da rede decidirem que todas as responsabilidades é de um dos elementos da rede, isso não é rede. Isso é o contrário de rede, isso é exploração da rede, abuso da rede. Quem mais faz isso é o judiciário, mas não se resume a ele. Espaira também, muitas vezes, no Conselho Tutelar, que não assume suas atribuições e transfere para o CRAS, ou para o CREAS, que abre mão dos seus processos de trabalho, muitas vezes até por desconhecer o que precisa fazer, o que fazer e como fazer, por desconhecer as atribuições do órgão do Conselho Tutelar, transferem para o CRAS. E muitas vezes não é por desconhecer, não, é por maldade mesmo, é por abuso da rede mesmo. Fazem-na para não fazer o que deveriam fazer, que outro faça o que eu deveria fazer. Então, nós temos visto isso, temos tido isso, temos acompanhado isso, não são poucos os casos, e eu tenho dito aqui sempre publicamente para vocês que a gente precisa fazer alguma coisa a respeito disso. E nós estamos na discussão. O primeiro embate teórico e crítico acontece nas aulas, nos artigos que nós escrevemos, nas nossas participações nos conselhos, Conselho de Assistência Social, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Municipal do Direito das Crianças e do Adolescente, mas aí eu quero chamar a atenção aqui pela inépcia e pela incompetência do Conselho Municipal de Assistência Social de resolver esses conflitos dentro da rede, do abuso da rede. Porque se a rede que está sendo abusada é a de assistência social dentro da rede de proteção socioassistencial, aliás, deixa eu recolocar a fala, se o componente ou a instituição ou a equipe que está sendo sobrecarregada e abusada dentro da rede é a da saúde, de quem é a obrigação de resolver? Conselho Municipal de Saúde. Se a rede sobrecarregada é a do idoso, de quem é a responsabilidade de resolver? Conselho Municipal do Idoso. Se a rede é a das crianças e do adolescente, quem é a responsabilidade de resolver? O CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e o SGD, Sistema de Garantia de Direitos, que está tudo muito imbricado. Mas se é na assistência social, quem tem que resolver? É o Conselho Municipal de Assistência Social, que precisa chamar os abusadores para dizer para eles, olha, não está certo isso. O CNAS já se posicionou, o Conselho Federal de Serviço Social já se posicionou, o Conselho Federal de Psicologia já se posicionou e vários outros órgãos, entidades, sindicatos já se posicionaram a respeito. E continua, em muitos lugares, ainda acontecendo isso. Na não organização do banco de peritos, que devem ser as pessoas que vão realizar essas perícias, o CRAS realiza. Tem que realizar. Então, dessas questões, e outro grande responsável por isso também, quem é? Junto com o Conselho Municipal de Assistência Social, é o coordenador do CRAS. Mas ele, na maioria das vezes, é amigo do prefeito, da prefeita, do gestor. Ele, na maioria das vezes, não quer aborrecer o chefe do executivo, que tem alguma trama lá com o juiz, com o judiciário. Então, ele acaba deixando as coisas prejudicarem o funcionamento da rede. Determinadas atitudes, determinadas ações prejudicarem o funcionamento da rede, porque ele não quer se indispor com o prefeito ou cobrar do prefeito para que o prefeito cobre do judiciário. Mas o caminho do coordenador do CRAS
para fiscalizar o funcionamento da rede não é via prefeito. Esse é o caminho politiqueiro, partidário, dos favores. O caminho é via Conselho Municipal de Assistência Social. Ele participar das reuniões, apresentar a demanda. Olha, no mês tal a gente teve X demandas do Ministério Público. Tivemos X demandas do Judiciário. E é importante também que vocês saibam, existem demandas, tanto do Ministério Público quanto do Judiciário, do Sistema de Justiça, que realmente fazem parte do processo do trabalho em rede. Não tem problema nenhum o CRAS realizá-las. O problema é que quando elas não fazem parte, eles camuflam misturada com as outras, sobrecarregando os CRAS, os CREAs, que na maioria dos municípios é insuficiente para atender às demandas espontâneas e reprimidas que já existem da natureza da tipificação nacional do processo de trabalho, dos serviços socioassistenciais, para trazer outros serviços que estão para quem? Daqueles. E nos municípios em que o núcleo de serviço social na educação foi lotado dentro do CRAS? E nos municípios em que o núcleo de prestação de serviços diretos, né, ao idoso, exclusivamente aquele que deveria ser mais diferenciado, também está lotado dentro do CRAS. O CAD único lotado dentro do CRAS. Então, são questões que a gente vai discutindo, né? Deixa eu ver aqui. Boa noite, Jussiara, no plantão 24 horas. Que bom, né? Trabalhando, isso é muito bom. Boa noite, um alô aí, Luzeni. Um abraço, Luzeni. Muito obrigado pela presença. Boa noite, seja bem-vinda. Ivanita Oliveira, boa noite, seja bem-vinda, querida. Vamos ver aqui. Esse foi grande. Esses fluxogramas que são criados para ajudar a rede, estive presente na apresentação de um deles e havia discordâncias, inverdades sobre serviços que não eram oferecidos em determinado local, o que acabava criando uma lacuna e atrapalhando todo o percurso. O porquê da mentira? Esconder a carência da instituição daquele profissional, no caso, assistente social no hospital. Eu levantei minha mãozinha e disse que não havia serviço social no hospital e criou-se o burburinho. Olha, essas questões do fluxograma, ela também, muitas das vezes, né, não sei se foi esse o caso, viu, Rose? Mas, na maioria das vezes, é porque as pessoas não sabem o que faz o serviço social. E, de fato, elas não têm obrigação nenhuma de saber. Quem sabe o que faz o serviço social? Quem é que tem que saber o que faz o serviço social? Quem é que tem que saber o que faz a psicologia? Quem é que tem que saber o que faz a pedagogia? E aí eu poderia citar aqui até amanhã cedo as profissões. O profissional em questão. Quando o profissional em questão não ocupa o espaço para dizer o que faz a profissão, o espaço fica vago, fica uma lacuna. E aí vem uma outra pessoa que vê as demandas acontecendo e ocupa o espaço, sem saber o que está fazendo. Por um outro lado, existe aquele profissional que também não sabe. Ele é profissional, ele se formou, mas não sabe. Então, ele inventa alguma coisa para preencher um buraco que existe de demandas que estão ali, espontâneas ou reprimidas. Isso é parte do processo de trabalho, principalmente de quem quer transformar as realidades, tangenciar as realidades, modificar, implementar as realidades nas quais estão inseridas. Então, quando você olha para as realidades, elas estão postas ali. Elas são factíveis, elas são tateáveis, palpáveis, e elas precisam de um enfrentamento. Mesmo que eu não saiba o que deve ser feito, eu preciso fazer alguma coisa. Por isso que o conhecimento é muito importante, gente. Não é só... O conhecimento não é só para você aprender a fazer. É para você aprender a não fazer também. Então, o saber fazer é tão importante quanto o saber não fazer. No sentido de que existem determinadas abordagens ou determinados processos de trabalho que eu não devo fazer para evitar, na construção dos fluxogramas, das referências e das contra-referências, a depender da área, né, que está atuando, os títulos e temas vão ser diferentes, para saber o que é que eu posso e o que eu não posso, o que é que eu tenho, que é obrigação e o que é atribuição, né, específica, eu preciso fazer, só eu posso fazer, e o que é competência, que pode ser feito conjuntamente. E aí cada uma das profissões deve conhecer aí os seus códigos de éticas, as suas orientações profissionais para seguir isso.
Bom, vamos lá. Então, isso é também parte do processo de trabalho. Normalmente, quando o CRAS, e aqui eu vou ser muito franco, né, para a gente evoluir, quando o CRAS enfrenta dificuldades, ou mesmo o CREAS, porque coordenador do CRAS também se aplica coordenador do CREAS, do CAPES, do NASF, do Centro POP, das demais instituições. A gente usa o CRAS aí porque ele é o mais sofrido, né? Mas se aplica a todos os outros. Normalmente, quando ele sofre, é porque a coordenação é muito ruim. Desculpe a colocação, mas é porque a coordenação é muito fraca, politicamente, teoricamente, tecnicamente, no quesito competência. Porque se a coordenação é do sujeito, ele precisa criar caminhos, dispositivos, meios, formas de modificar aquilo que não está dando certo, aquilo que está criando obstáculos, barreiras, dificuldades, aquilo que está deixando as demandas próprias da tipificação nacional acumularem-se na instituição, enquanto a equipe de referência está trabalhando para outros órgãos, inclusive em desvio de função, para outro poder público. O CRAS é do executivo, e na maioria das vezes está trabalhando para o judiciário. Outro poder, produzindo provas processuais contra os usuários que ele conheceu com a perspectiva da viabilização de direitos. Agora ele está criminalizando a questão social, a pobreza, e judicializando as expressões da questão social, com o conhecimento que ele adquiriu na confiança do usuário, de que o usuário receberia algum tipo de proteção socioassistencial. Agora ele está recebendo a coercitividade impositiva do direito por meio dos profissionais da equipe de referência. É como botar a galinha para morar junto com a raposa, ou a raposa dentro do galinheiro. Isso é tão antiético, isso é tão escroto, desculpe a palavra, porque essa é a única que me resta para explicar o quanto isso é grotesco, é grosseiro. Você faz a busca ativa, vamos supor, encontra uma família em situação de risco e vulnerabilidade, começa a conversar, se apresenta, fala dos seus objetivos de trabalho, dos seus processos de trabalho, convida, faz a entrevista social, né, lá no domicílio, convida a pessoa para participar de uma determinada atividade lá no CRAS, a pessoa, na confiança do acolhimento, da empatia, dos seus atributos profissionais, da confiança que se gerou na vinculação profissional ali, se desloca até o CRAS para poder participar dos processos de reconhecimento da cidadania, de fortalecimento das potencialidades, da restauração de vínculos familiares fragilizados. E aí, de repente, todo aquele conhecimento, aí passa 1 ano, 6 meses, 1 ano ou até mais, todo aquele conhecimento que ela passou para você nessa confiança relacional, agora, obrigatoriamente, coercitivamente, vai ser transformado num documento que será uma prova processual contra ela. Onde é que isso pode ser certo? Eu sei que esse vídeo aí, né, eu já fui, inclusive, processado por causa de vídeo, mas eu sei que esse vídeo chega longe. E que bom que chegue. Isso precisa ser dito. Então, quais são os atribuidores do coordenador do CRAS? Articular, acompanhar e avaliar processos de implantação do CRAS e a implementação dos programas, serviços, projetos de proteção social básica operacionalizadas na unidade. Coordenar a execução e o monitoramento dos serviços, o registro de informações e a avaliação das ações, programas, projetos, serviços e benefícios. Lembrem que eu já dei uma aula aqui falando sobre as diferenças entre avaliação e monitoramento. Já está numa das aulas anteriores. Quem não assistiu, assista. Participar da elaboração, acompanhar e avaliar os fluxos e procedimentos para garantir a efetivação da referência e contra-referência. Coordenar a execução das ações, de forma a manter o diálogo e garantir a participação dos profissionais, bem como das famílias inseridas nos serviços ofertados pelo CRAS e pela rede prestadora de serviços no território. Definir, com a participação da equipe de profissionais, os critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias dos serviços ofertados no CRAS. Coordenar
a definição, junto com a equipe de profissionais e representantes da rede socioassistencial no território, o fluxo de entrada, acompanhamento, monitoramento, avaliação e desligamento das famílias e indivíduos nos serviços de proteção social básica da rede socioassistencial referenciada ao CRAS. Vamos lá? Tem alguma dúvida, gente? Se tiverem, comentem aí. Você está aí na live, se apresente, diga de onde você está falando, como você chegou aqui, se você está gostando do conteúdo, se tem alguma crítica, pode fazer também. Ainda das atribuições, participar das reuniões de planejamento promovidas pela Secretaria de Assistência Social do município ou do Distrito Federal, contribuindo com sugestões estratégicas para a melhoria dos serviços a serem prestados. Participar de reuniões sistemáticas na Secretaria Municipal com a presença de coordenadores de outros CRAS, quando for o caso, e de coordenadores do CREAS ou, na ausência deste, de representante da Proteção Especial. Então, nós temos aqui sistemática. Por que é sistemática? Porque tem um calendário sistêmico estabelecido. Tem que acontecer. Ele tem que participar. O mesmo se fala em relação aos outros. Promover a articulação entre serviços, transferência de renda e benefícios socioassistenciais na área de abrangência do CRAS. Definir, junto com a equipe técnica, os meios e as ferramentas teórico-metodológicas de trabalho social com famílias e dos serviços de convivência. Contribuir para a avaliação a ser feita pelo gestor da eficácia, eficiência e impactos dos programas, serviços e projetos na qualidade de vida dos usuários. Efetuar ações de mapeamento, articulação e potencialização da rede socioassistencial no território de abrangência do CRAS e fazer a gestão local desta rede. Promover a articulação entre serviços, transferência de renda e benefícios socioassistenciais na área de abrangência do CRAS. Definir, junto com a equipe técnica, os meios e as ferramentas teórico-metodológicos de trabalho social com famílias e dos serviços de convivência. Por que junto? Porque são olhares interdisciplinares. Então, cada profissão terá, obrigatoriamente, teoricamente, tecnicamente, eticamente, de acordo com o seu projeto ético-político, uma forma de ver os processos de trabalho. Isso se chama interdisciplinaridade. Se todas as profissões pensarem iguais e trabalharem iguais, não existe interdisciplinaridade. Existe mais do mesmo, é tudo igual. Não tem diferença. Então, a intervenção profissional, a depender da profissão, precisa ser diferente uma da outra. Não pode ser igual. A gente estudou isso durante muito tempo. A gente não conseguiu ver as diferenças entre a intervenção de uma profissão e a intervenção da outra profissão, entre os processos de trabalho de uma profissão e da outra profissão, algo está muito errado e vai muito mal. É importante sempre que se diga isso e que se traga sempre isso à tona. Tem que haver diferença. E é na diferença que nasce também o antagonismo, a contradição, e também o tensionamento, e também o consenso. Não é só tensionamento. Às vezes o consenso também acontece. É bom quando o consenso acontece. Mas o tensionamento e o estranhamento e a contradição também não são ruins. São formas de evoluir os processos de trabalho. E são importantes também. Contribuir para a avaliação a ser feita pelo gestor da eficácia, eficiência e impacto dos programas, serviços e projetos na qualidade de vida. Efetuar ações de mapeamento, articulação e potencialização da rede socioassistencial no território de abrangência. Acho que voltou aqui, não? Não, é isso mesmo. Aí nós temos, estão terminando aqui a questão dos coordenadores do CRAS, nós temos as chamadas equipes volantes. No seu município tem? Nem todo município tem. As equipes volantes são responsáveis, na maioria dos casos, quando o município é grande, a demanda é muito grande, também pela busca ativa, em alguns casos, pela totalidade da busca ativa na perspectiva da política de assistência social. Municípios grandes, municípios que têm muitos rios, municípios que têm comunidades muito distantes do centro, município com territórios muito amplos, precisam das equipes volantes para visitar essas regiões mais distantes. Elas são equipes adicionais que integram o CRAS em território de grande extensão territorial
território de difícil acesso, presença de população rural ou tradicional, comunidade quilombola, indígena, enfim, ribeirinhos, extrativistas, que vão muito para além, né, da sua territorialidade. E ela tem como objetivo prestar serviços de proteção social básica no território de abrangência do CRAS, a todas as famílias já referenciadas ao equipamento e também trabalhar na perspectiva, como já disse no início, da busca ativa. E independe do porte do município, né, deverá ser composta por 2 técnicos de nível superior, sendo um assistente social e um psicólogo, e 2 técnicos de nível médio. A principal função é a busca ativa das famílias, prioritariamente as de extrema pobreza. Então, a principal função é essa, mas não se limita a isso. As atribuições, no geral, elas são similares às da equipe de referência do CRAS, não tem diferença nas atribuições. O trabalho desenvolvido pela equipe volante é parte do processo de trabalho social sob responsabilidade também do coordenador do CRAS. E o tempo dedicado às atividades de planejamento deve ser, no máximo, 25% da carga horária mensal de execução dos serviços e ações por meio da equipe volante. Gente, alguma dúvida? Está todo mundo caladinho aí? Pode perguntar, viu? Vou responder você. Aí nós temos aquilo que eu já falei o outro dia aqui com vocês, o que nós chamamos de lancha, né? Opa, peraí, passou, volta. As lanchas, né, da assistência social, ou os carros off-road, né, que são principalmente utilizados pela equipe volante. Não só pela equipe volante, mas também nos casos da região pantaneira ou do Amazonas, nas regiões que tem muitos rios, ou nas regiões de ilhas, né, como é o caso, por exemplo, aqui na Bahia da Ilha de Taparica, e o Morro de São Paulo, etc., a necessidade de lanchas para assistência social visitar as famílias que moram nas ilhas, que são muitas, ou no Pantanal, em situações também adversas, ou em situação em que as estradas, em regiões que chovem muito, no Amazonas, por exemplo, em que os municípios são muito grandes, municípios como Altamira, Santarém, Marabá e muitos outros, a extensão territorial é imensa. Então, tem que ter o carro off-road 4x4 para poder se deslocar, principalmente em época de chuva. Existem idosos, pessoas com deficiência, pessoa com transtorno mental, pessoa em situação de vulnerabilidade, pobreza, extrema pobreza, e a assistência social tem que chegar até eles. Então, nós sabemos que existem essa questão, né? Principalmente aí, esse transporte, ou essa locomoção, será utilizada principalmente pela equipe volante, mas nem todo município tem equipe volante, então pode ser diferente. Vamos lá, então. Um aviso aqui. O que será? Muito bem. Continuando, então, aí o planejamento e coordenação, aliás, né, das atribuições do pedagogo, da pedagoga. Boa noite, Karine de Oliveira, seja bem-vinda. Obrigado pela presença, né? Tivemos hoje uma boa conversa a respeito de alguns elementos importantes, inclusive eu vou trazer aqui mais para frente o assunto, né, para a gente debater bastante. Então, atribuições do pedagogo. Planejamento e coordenação de ações educativas, desenvolver programas e projetos educativos voltados para o público atendido pela assistência social, coordenar a execução de atividades educativas que promovam o desenvolvimento pessoal e social dos usuários, orientação pedagógica, prestar orientação pedagógica para as equipes técnicas e para os profissionais que atuam nos serviços socioassistenciais. Eu, por exemplo, sou assistente social, sou pedagogo, sou agrônomo e tenho algumas outras formações aí, 21 especializações e concluindo mais uma agora, vai para 22. E posso dizer para vocês aqui que no processo de trabalho educativo, essa profissão do pedagogo, ela é uma profissão fantástica, extraordinária, quando do entendimento da perspectiva histórico-crítica da aprendizagem, quando do entendimento do conceito de ludicidade,
Então, o pedagogo é a pessoa mais bem qualificada na equipe de referência, quando ele sabe realmente o que está fazendo, para, por exemplo, sugerir ideias para deixar a reunião aquiescente, a reunião interessante, lúdica, divertida, de fato educativa, porque conhece os processos, assim como o assistente social conhece os processos de trabalho em relação às vulnerabilidades, à subalternização, à exploração, à opressão, etc, 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 em relação no que diz respeito às relações sociais, para não ficar repetitivo, assim o pedagogo, no que diz respeito ao desenvolvimento psicogenético do sujeito, com base em Piaget, com base em Emília Ferreiro, com base em Vygotsky, com base em Vallon e tantos outros teóricos, desenvolvem meios de trabalho para as reuniões, para o serviço de grupo, para as dinâmicas, para as oficinas, e podem transformar o que seria uma reunião, uma dinâmica, algo assim, totalmente sem valor, totalmente sem brilho, pálido, amarelo, assim, no sentido de sem vida, em algo extremamente atrativo, divertido, alegre e com alto índice de aprendizado, com ludicidade. Então, o termo é lúdico. O que é lúdico? A pedagogia explica. São instrumentos e métodos de trabalho que cativam a atenção do aprendiz, que fazem o aprendiz se interessar pelo que está sendo explicado, pelo fato de que o que está sendo explicado foi materializado numa figura, num objeto, em alguma coisa com o qual o aprendiz se identifica, se reconhece. Então, a ludicidade ela não pode ser estranha ao mundo do sujeito. Se eu crio algo lúdico com objetos estranhos ao mundo do sujeito, eu me perdi no conceito. Porque é engraçado, mas não faz parte da vida do sujeito. Ele pode até rir, mas não vai evoluir, porque ele não consegue decodificar o processo. Né? Então, esse processo, né, então é muito importante o trabalho do pedagogo no CREAS, ou no CRAS, ali nas equipes de referência. Embora na maioria não, muitos não saibam o que fazer, nem como fazer. Mas quando a gente fala de processo educativo, nós estamos falando também de avaliação. Nós estamos falando de ex post, ex ante, ex post, avaliação ex ante, ex post. Estamos falando de processo, como já falei aqui, mediação da aprendizagem de processo histórico crítico. Eu tenho um grupo ainda em funcionamento no Facebook com 1.800.000 professores do Brasil, principalmente da educação infantil. E depois que eu me formei em serviço social, eu meio que me afastei um pouco da pedagogia, mas eu gosto muito dessa profissão, eu acho ela extraordinária também, e muito necessária. Então, quais são, ainda nessa perspectiva das atribuições da pedagogia no serviço social? Contribuir para a elaboração de estratégias que favoreçam o desenvolvimento integral dos usuários, considerando aspectos educativos. O acompanhamento do desenvolvimento infantil. Atuar no acompanhamento do desenvolvimento infantil, promovendo ações que estimulem o aprendizado e a socialização de crianças em situação de vulnerabilidade. Articulação com a educação formal. Estabelecer parcerias e promover a integração entre serviços socioassistenciais e as instituições educacionais formais, visando o acompanhamento do desempenho escolar dos usuários. Então, é o pedagogo da proteção socioassistencial que vai articular com a Secretaria de Educação para acompanhar os processos, o desenvolvimento dos processos de vida, das relações educacionais dos usuários que estão envolvidos no processo de trabalho. Também a elaboração de projetos pedagógicos que estejam alinhados com os objetivos da assistência social e que atendam às necessidades específicas da população atendida, e essas necessidades são conhecidas pelo mapeamento socioterritorial, pelo mapeamento das demandas espontâneas, pelo mapeamento das demandas reprimidas, pela construção de indicadores sólidos,
sobre o tipo e a quantidade, né? Então, quantitativo e qualitativo do público-alvo que está presente dentro do território. Também na perspectiva das capacitações do processo de trabalho da pedagogia, a realização de capacitações e treinamentos para os profissionais da assistência social, visando aprimorar suas habilidades pedagógicas e a qualidade dos serviços prestados. Olha só. O pedagogo, e isso aqui é muito importante, viu, gente? A questão da transversalidade profissional, que não é eu saber o que você faz, para eu fazer o que você faz, mas é eu saber o que você faz para entender o que você está fazendo e não me tornar um obstáculo para o que está sendo feito. Então, quando a gente diz que o pedagogo precisa saber o que o assistente social faz, não é obrigação do pedagogo descobrir o que o assistente social faz. É obrigação do assistente social se reunir e dizer a gente o que eu posso fazer e até onde eu posso fazer é isso, para que o pedagogo saiba e entenda. Da mesma forma o psicólogo, da mesma forma o advogado, da mesma forma o pedagogo. Então, na transversalidade profissional nasce a interdisciplinaridade. E a interdisciplinaridade é um cordão de pessoas de mão dadas, construindo algo conjuntamente para o bem comum do processo de trabalho, para a evolução, para o fluxo, para o crescimento, para o desenvolvimento, para o aperfeiçoamento e para a implementação do processo de trabalho. Mas não tem como isso acontecer se eu minimamente não souber o que faz um pedagogo, eu sendo assistente social. Não tem como isso acontecer se eu satisfatoriamente não souber o que faz um assistente social, eu sendo psicólogo, o que faz um psicólogo, eu sendo assistente social, e vice-versa. Porque é só entendendo fazer profissional do outro. Não é porque você vai fazer o que ele faz. É exatamente porque, entendendo, você saberá exatamente até onde levar o bastão e quando passar para o outro, para o processo de trabalho continuar em evolução. Pode ser muito fácil trabalhar comigo, ou muito difícil. Eu digo sempre isso. Se a pessoa que trabalha comigo, e eu já tive muito isso em várias instituições em que eu já prestei serviço, se a pessoa que trabalha comigo sabe exatamente o que tem que fazer, a gente vai trabalhar maravilhosamente bem. E vamos construir muita coisa boa junto. Mas se começar a invadir o meu espaço, ou deixar lacuna no espaço que deveria ser ocupado por ela, pode ter certeza que nós vamos ter um conflito. Primeiro porque eu não admito, em hipótese alguma, que outras pessoas invadam o espaço do meu processo de trabalho que é meu, em hipótese nenhuma. Isso é uma questão ética. Em hipótese nenhuma eu vou permitir que outros profissionais invadam o meu espaço de trabalho, o meu território de trabalho, o meu processo de trabalho, as minhas atribuições privativas, em hipótese nenhuma. Sou intransigente em relação a isso, porque eu sei que não funciona havendo a permissividade da invasão. Vai ficar mal feito, o outro não vai fazer o que deveria ter feito para fazer o que eu deveria fazer, e uma série de outros problemas vão estar aí no meio. Então, nessa perspectiva, é importante que, e aí a gente aprende a ler livros também da psicologia, a conhecer, eu como assistente social, as resoluções do Conselho Federal de Psicologia, ainda que minimamente ter um olhar amplo, né? Quem são os principais autores da pedagogia, com que de fato a pedagogia trabalha. Então, a partir daí, nós temos uma construção de um processo de um todo. É importante para pensar rede, proteção, capacitação da rede de proteção socioassistencial. Para pensar rede, a gente precisa ser rede. E ser rede precisa ter conexão. Não há rede sem conexão. A rede ela é toda conectada, né? É um emaranhado de conexões. É um fluxo de conexões constantes. Então, se não há conexão, não há rede. Eu sou assistente social, mas não sei o que faz o pedagogo, não quero saber o que faz o pedagogo, não tenho interesse de saber. Então, não é rede. Talvez a energia caia aqui, viu, gente? Deu 2 sinais aqui. Se cair, vocês sabem que eu volto em seguida. Assim que ela voltar, obviamente, né?
Então, se não há conexão, não há rede. Conexão não significa invadir os limites profissionais do outro, mas conhecer e saber o porquê que está fazendo ali. Antes de criticar um pedagogo que toda vez que vai conversar com a criança se ajoelha para ficar na mesma altura da criança, que evita gritar com a criança, ou que orienta outras pessoas a não mudarem o tom de voz ao falar com a criança, ou ficar utilizando como se fosse um robôzinho, ai, coitadinho, aquele negócio inferiorizando a criança, ou tratando a criança como um mini adulto, criando um mundo utópico, sem sentido, desconhecido para a criança. É que quando você entende essas questões, você observa que o fato da linguagem corporal de uma pessoa, de um pedagogo, de uma pedagoga, a forma como aborda, a forma como olha, a forma como distribui dentro do ambiente da reunião, quando se trata, por exemplo, de crianças e adolescentes, porque pedagogia também é andragogia, mas agora eu estou falando de pedagogia. Andragogia é a ciência que promove a educação dos adultos, pedagogia é a ciência que promove a educação de crianças e adolescentes. Então, existe uma série de processos, de procedimentos, né, quais sejam construtivistas, behavioristas, enfim. E aí existe uma série de linhas teóricas, né? A minha preferida é a construtivista, né? Que a construtivista também é a mesma histórico-crítica dentro do serviço social, então elas, para mim, é a mesma, né? Então, para mim, é extraordinário quando duas profissões convergem no mesmo processo, embora as possibilidades de trabalho sejam diferentes, mas, teoricamente, a ideia é a mesma. É o sujeito ser participante ativo do processo. É o sujeito não ser simplesmente um elemento de enfeite ali na sala, mas é ele ser questionado, é aguardar o tempo dele para dizer, para participar, para se posicionar. Também respeitar, no caso da timidez, havendo a timidez, respeitar a timidez, ou respeitar os limites da personalidade, ou mesmo da subalternidade que aconteceu no processo. A pessoa subalternizada não consegue mais se expressar, ela não consegue mais se abrir. A pessoa que passou por um processo de opressão durante muito tempo, perdeu parte da sua dignidade ou toda ela não consegue se posicionar frente à violação de direitos, porque ela tem medo de perder mais do que já perdeu. A pessoa empoderada é diferente. A criança empoderada é diferente. A criança empoderada dificilmente será alvo de abusos, abuso sexual, infantil, o abuso ou a violência, né, que são duas coisas diferentes, porque ela vai se comunicar, ela vai dizer, olha, eu não quero, não gosto, não tenho interesse, ou vou contar para alguém. A criança subalternizada que vive debaixo de cacete, como diria na minha época, dificilmente vai se posicionar, porque ela tem medo daquilo retornar para ela em mais castigo. Então, o pai e mãe que castiga filho aí, sob o ponto de vista de que está educando, na verdade, está criando uma presa para os predadores. Não tenho problema nenhum em ver uma criança se posicionando. Essa ideia antiga de que criança na frente de adulto tem que ficar calado, isso ainda é da opressão, da subalternidade. Houve um tempo que mulher na frente do homem tinha que ficar calado. Isso mudou, e precisa mudar para as crianças também. Respeito não tem nada a ver com ficar calado. Respeito, às vezes, é falar, e ficar calado é desrespeito consigo mesmo e com outras pessoas. Então, há muita coisa que está mudando no mundo, ainda bem que está mudando, mas que durante muito tempo foi instrumento de violação de direitos, de opressão, de subalternidade. Eu entrei nesse aspecto, desse tópico, porque a gente está falando de capacidade de expressão. Uma pessoa oprimida não consegue se expressar. Vocês que trabalham com a rede de proteção sabem disso. Podia dar aula aqui 10 horas sobre o tema, porque eu acho isso maravilhoso. Não a questão em si, mas o tema em si. Como isso é evolutivo. Você perceber que a pessoa chega no CRAS, no início dos serviços, totalmente destruída, com as potencialidades totalmente invisibilizadas, com as capacidades, com a capacidade de expressão, de comunicação. É dois opostos que tem, né? É o rebelde, que não consegue, né? É o oprimido e o rebelde. São os dois opostos. Dificilmente tem meio termo. O oprimido, normalmente, ele é tímido,
ele é silenciado, ele não consegue se expressar, ele não consegue se opor, ele não consegue estranhar, ele não consegue discordar, está tudo bom. E o rebelde não consegue concordar com nada, porque ele foi tão ferido, ela foi tão ferida, que agora qualquer coisa que dizer para ela é uma forma de enganar ou de tirar vantagem. Então, nós temos os dois opostos dos nossos usuários aí, que o pedagogo, o psicólogo, o assistente social vai trabalhar com ele. Dificilmente tem o meio termo. E, às vezes, o rebelde, num determinado momento, a depender de um determinado gatilho que aconteça numa reunião, também se subalterniza. E o mesmo ocorre com o oprimido. Aquela foi exposta a uma situação de opressão durante muito tempo, num determinado momento, a depender do gatilho, pode se tornar um rebelde e vice-versa. Então, nós temos isso. E a gente tem popularmente chamado, né, a pessoa que é o popularmente chamado, viu, gente? Não sou eu que estou dizendo, mas popularmente chamado o barraqueiro. É aquele que causa conflito com todo mundo. Né? E às vezes é um potencial extraordinário que só precisa ser orientado. A gente tem isso na faculdade. A gente quem estudou aí lembra que na faculdade, né, na tua turma, tinha alguém assim, que estava sempre precisando se autoafirmar, demonstrar que sabia, que entendia, ocupar todos os espaços, mesmo sem saber nada de nada, aparecer. É do processo de opressão, é resultante do processo de opressão. O mesmo ocorre com o tímido, aquele que não consegue falar em público, não consegue se posicionar, não consegue fazer um discurso, não consegue conduzir uma reunião, morre de medo, treme de falar na frente das pessoas. Isso é do processo de opressão. É resultado de um processo cultural, histórico de opressão. E que precisamos, e que precisa ser tratado em nós mesmos primeiro, para que nós, conhecendo como faz, poder... eu não estou encontrando nem a articulação da frase aqui para dizer. Efetivar isso, propor isso nos nossos processos de trabalho em relação às pessoas que atendemos. Você consegue ver... Por que eu estou dizendo isso, gente? Olha, veja comigo aqui. Você raramente vai ver uma pessoa que seja um adolescente que tenha sido filho de uma família financeiramente bem estabelecida, que não foi exposta à violência, abuso, e que estudou em boas escolas. Dificilmente você vai ter dificuldade, vai ver ele tendo dificuldade para se expressar em público ou expressar sua opinião nas redes sociais ou em qualquer lugar. Porque não viveu um processo de opressão. Mas tem também aqueles casos, né, em que o processo de opressão aconteceu mesmo dentro dessas famílias. Então, o que invisibiliza o sujeito, mata as suas potencialidades, destrói as suas capacidades, é essa invisibilização, é essa opressão, essa subalternização do processo, que é defendido como processo educacional na maioria das famílias. Ou eu te silencio, ou você não me respeita. Ou eu mando e você obedece, ou você não me respeita. Não tem nada a ver com respeito, mas esse é o processo histórico do nosso país, né? Bom, vamos continuando aqui. Já falei das capacitações, a mediação de conflitos e atendimento psicopedagógico, nos conflitos familiares individuais, oferecendo atendimento psicopedagógico para superar dificuldades de aprendizagem e promover o bem-estar dos usuários. Isso é no caso, aí existe uma contradição nesse processo aí, porque a tipificação não fala disso. E aí, em algumas instituições, é feito um programa, um projeto específico para isso, porque, em tese, o município deveria ter um sistema de educação especial para resolver essa demanda, que acaba também aparecendo somente no CRAS, a demanda da educação especial. É um outro problema e que precisa também ser debatido. E a avaliação e monitoramento. Então, um participante atuante da avaliação e monitoramento,
onde vai propor ajustes e melhorias contínuas nos processos, somente em relação àquilo que trata do seu trabalho. Vamos lá, então, agora, assistente social, atribuições, acolhida e escuta qualificada. Realizar atendimento às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, promover escuta qualificada, compreendendo as demandas e necessidades dos usuários, e o diagnóstico socioterritorial ou diagnóstico ou também mapeamento socioterritorial, como queira. Realizar diagnósticos sociais para identificar as condições de vida, os recursos e as potencialidades das famílias atendidas. E aí eu vou deixar essa parte aqui para a gente debater amanhã, tá bom? Que já estourou aqui o nosso horário e a garganta começa a ficar cansada. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Quem não deixou comentário aí, deixa. Quem não curtiu, curte. Quem não compartilhou, compartilha, envia aí para o maior número de pessoas possíveis. Muito obrigado. Amanhã a gente volta novamente às 20 horas, aqui mesmo nessa página, e vamos estudar juntos aqui, tá bom? Um grande abraço, boa noite, fique todo bem. Se alguém tiver alguma pergunta, deixa aí, depois eu respondo, ou pode trazer amanhã também, na nossa aula de amanhã, e a gente pode discutir amanhã. Obrigado, Jussiara, obrigado também, Elizarde Lima, obrigado, Grécia, boa noite, até amanhã, obrigado, Ivanita Oliveira, peraí, obrigado, Ivanita, até amanhã. Eu sempre gosto quando vocês comentam aí, me deixa bastante feliz. Obrigado, Nelma Vaz, muito obrigado pela presença também. Então, amanhã, às 20 horas, se você puder também seguir a página aí, né, deixar o seu comentário na página, que também é importante, né? Eu estou com uma meta aí de um patrocínio, preciso alcançar 10 mil seguidores nessa página. Aí, inclusive, eu queria pedir, antes que eu me esqueça, para vocês, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui uma tela, só para mim explicar algo para vocês aqui. Rapidinho, deixa eu separar a tela aqui, acho que eu vou conseguir, peraí. Eu quero pedir aqui a vocês um favor, né? Eu vou ter que fazer isso todos os dias, porque eu preciso bater essa meta, né? Deixa eu ver aqui, não, aqui também não. Só um minutinho, viu, gente, que eu me perdi aqui. Só um minutinho. Foi para onde esse abençoadinho? Sim, pronto, achei. Só deixa eu voltar para a página aqui. Eu quero mostrar para vocês algo que eu preciso que vocês, se puderem, é claro, façam para mim. Eu vou explicar no vídeo. Era para mim ter pedido isso ontem, mas eu acabei esquecendo. Então, vamos lá. Espera aí. Essa daqui, ó, vai aparecer aí para vocês em instantes. É a minha página, né? Deixa eu ver aqui agora. Essa é a minha página. Vai aparecer aí na tela em instantes. Deixa eu ver se já está tudo ok. Pronto, essa é a minha página, tá bom? Aí o que é que eu quero que vocês façam para mim? Se você já está inscrito, né? Você precisa, eu vou ter que trocar de perfil aqui para poder dar certo o que eu queria fazer. Peraí. Dessa forma aqui eu não vou conseguir, não. Deixa eu voltar para aqui. Já mostro para vocês aí. Pronto. Aqui, ó. Você vai entrar aqui, vai estar aqui seguindo, ó. Então, eu estou ao vivo, né? Na minha página. Você vai clicar aqui, ó. Nesses 3 pontinhos abaixo da palavra WhatsApp, seguindo, mensagem. Nesses 3 pontinhos. E vai clicar aqui, ó. Acompanha aqui comigo. Convidar amigos. Tem a minha foto sobre menções, seguidores, fotos, vídeos, mais, etc. Aqui não. Aqui, nesses 3 pontinhos, vai clicar aqui em convidar amigos. E aí você vai vir para aqui, obviamente que eu não tenho mais ninguém para convidar, eu já convidei todo mundo. E quando abrir essa página, você vai clicar. Ainda tem a Rose Matos aqui para convidar. Eu tenho 330 para convidar. Marquei todos, enviei o convite. Você pode convidar até 1000 pessoas por dia. Se são pessoas da profissão, né, é importante. Aqui ficam os eventos, aqui onde eu estou ao vivo, né, falando agora com vocês. E aqui fica os eventos
onde eu marco as aulas de aula de ontem, as outras aulas, né? Então, tudo aqui dentro dessa página. Aí, se você puder seguir e dar essa força aí, eu vou ficar muito agradecido para eu bater aí os 10 mil que me pediram. Eu estou em 830, ainda falta mais de 9 mil ainda, tá bom? Agradeço aí se puderem me dar esse apoio. Aqui, ó, 3 pontinhos, convidar. Pronto? Muito obrigado, gente. Então, até amanhã. A gente volta aqui novamente às 20 horas. Até já.